Nós não viemos à igreja, irmãos, para ouvir o pastor pregar. Nós viemos à igreja para ouvir Deus falar conosco, né? Agora, assim como Deus usou Jesus para falar com a humanidade, Deus continua usando o mesmo método, usando homens para falar com outros homens. Então, se você me ouvir, a mensagem tem um efeito sobre a sua vida. Se você acreditar que você está ouvindo a Deus e que Ele está apenas usando a minha voz, o resultado é diferente. Tá bom? Então, vamos falar juntos o nosso tema hoje à noite, no 3? 1, 2, 3. Quais são os prejuízos que o medo pode te causar? Conhece esses prejuízos? Então, se você puder, fique em pé mais um pouquinho para nós orarmos. A sua oração deve ser que o Espírito Santo que inspirou a mensagem seja o Espírito Santo que traga a você o entendimento, amém? A compreensão que Deus quer que você tenha sobre esse assunto a partir de hoje à noite, tá? Que a palavra frutifique no seu coração. Então vamos orar, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, mas abra o seu coração e peça a Deus para falar com você hoje à noite. Senhor, eu não tenho dúvida que o Senhor fala, mas o Senhor também usa sinais. E eu não tenho dúvida que, mais uma vez, o Senhor usou um sinal, e que foi essa última canção que nós cantamos, e que a letra fala do objetivo de Jesus, do poder que há do nome de Jesus sobre o medo. E nós vivemos dias que não parecem ser encorajadores, mas dias que parecem serem fonte do medo. E hoje à noite nós te pedimos que o Espírito Santo use essa palavra para nos preparar de uma forma melhor para o mundo que nós estamos vivendo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu acho que ficou muito mais claro para todos nós e para a humanidade a partir de sábado passado que cada vez mais nós vivemos dias de medo. Vocês têm acompanhado os noticiários e todos eles falam do medo de uma guerra localizada se tornar uma guerra mundial, uma guerra regional, e isso trazer o risco de se tornar uma guerra mundial. Hoje, ouvi alguns dizerem também do medo de que, se isso acontecer, o barril do petróleo ia a $150 e a economia da europeia e americana, que já está fragilizada, ser mais abalada ainda. E isso arrastar o mundo inteiro, porque gasolina e diesel mais caro significa que o transporte dos alimentos encareceu. Então, só para você ter ideia do medo dos entrevistados, dos comentaristas, a respeito do que está acontecendo e que poderá se agravar. Mas o medo não é só em relação a isso. Nós vivemos com medo de sair de casa. Vocês já repararam que muitas pessoas não saem de casa mais como antigamente? Há algum tempo atrás, não é nem recente, já tem acho que uns 2 ou 3 anos, um senhor estava fornecendo material de construção lá para casa
E ele dizia: olha, eu tinha o costume de todo final de semana sair com a minha esposa, ir para bares, para restaurantes, para teatros, e nós não fazemos mais isso. Medo de sair de casa. Até aqui na nossa região, né, que há 2 anos atrás, esse medo praticamente não existia, mas agora também já existe. E recentemente nós tivemos aí no noticiário assalto no Barra Shopping. Então, é um medo de sair de casa, é um medo de ser infectado, pegar uma doença, é um medo também de ouvir críticas, de ser chamado a atenção. Eu tive uma ovelha no ministério passado que algumas pessoas foram consultá-lo porque nós estávamos pensando nele para uma determinada função e ministério na igreja. E a resposta dele era uma pessoa capacitada, mas a resposta mostrava o medo. Ele falou assim: não, eu não quero, eu não vou aceitar, obrigado, porque eu tenho medo do pastor chamar minha atenção. Então, alguém que abriu mão de uma oportunidade ministerial só por ter medo de ser chamado a atenção. Né? É claro que alguém pode ser chamado a atenção de uma maneira injusta, mas se for de uma maneira justa, contribui para o seu próprio crescimento, para ela corrigir e fazer melhor. Né? Eu tive também uma ovelha em outro pastorado meu que falou assim: pastor, eu não quero ser promovido. Ele era da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Falou assim: eu não quero ser promovido a oficial. Ele era sargento. Falou: eu não quero. Eu não quero porque as responsabilidades que me serão acrescidas não serão acompanhadas por um aumento salarial correspondente. Então, eu prefiro continuar sargento. Então, olha, alguém que disse não à promoção por medo da repercussão daquela promoção. Né? Mas outros têm medo de altura. Né? Eu faço parte desse time, detesto estar em altura e, assim, à beira de lugares altos. Até eu vou, porque existe isso também, você pode enfrentar o medo, né? Tem um prédio aqui em São Paulo que é muito alto, né? E é aquele tipo de prédio que no último andar é só vidro. Então as pessoas chegam assim no vidro para olhar tudo tão pequenininho. Eu não tenho vontade de fazer esse tipo de turismo, não. Mas também não vou dizer que se eu estiver lá eu não vou subir, eu vou subir. Mas esse medo eu sei, eu passei um medo na infância, garoto, subi numa árvore e fiquei lá em cima. Só que antes de eu descer começou a ventar. E aí, por causa do vento balançando os galhos, eu paralisei. Né? E tinha medo até de me mexer para descer, para sair daquela situação que estava me amedrontando. Há outros que têm medo de lugares fechados, né? Não entra no elevador, vai pela escada. Medo de túnel. Há outros que têm medo de avião. Mas temos também o medo do desemprego. O medo de algumas atividades profissionais, talvez seja nossa, ser extinta, ser engolida pelas novas tecnologias. O medo da violência. Alguns, até irmãos nossos, com medo da pandemia, até hoje não saem de casa. Vocês sabiam que alguns dos que morreram na pandemia do Covid-19 foram os que mais tinham medo? Conheço um caso de um casal que o marido morria de medo de morrer de Covid.
Então ele resolveu não sair de casa. E a esposa é que tinha que fazer tudo. Ela saía de casa e resolvia tudo. O medo o paralisou. Paralisou a sua vida. O que aconteceu? Ele saiu uma vez. Uma vez que ele saiu, pegou Covid. E morreu. Então, o que eu quero te mostrar? O medo é uma realidade humana. Mas é uma realidade humana que traz prejuízos. Prejuízos para a sua vida particular, para a sua vida profissional, mas também para a sua vida espiritual. Prejuízo para o seu relacionamento com Deus, para o exercício da sua fé. E eu gostaria então de te apresentar pelo menos 3 prejuízos que o medo pode causar na sua vida, tá? E eu quero te convidar então a vir comigo em Mateus capítulo 14, que será o nosso texto de hoje à noite. Mateus capítulo 14. Do versículo 22 até o versículo 33. E antes da leitura, eu queria que você fizesse um exercício comigo, quando você estiver acompanhando a leitura. Observar a única palavra nesse texto que é repetida 2 vezes. Tá? Palavra significativa, não é o para, como, tá? Mas há uma palavra significativa dentro do nosso tema que se repete 2 vezes, tá? E aí, se você puder, tiver com a canetinha na mão, faz um círculo aí, marca ela. Sabe por quê? Porque alguém já disse que quando Deus quer te chamar a atenção, Ele fala contigo a mesma coisa 2 vezes. E como na maioria das vezes esse texto, as mensagens que nós ouvimos é para enfatizar a divindade de Jesus, que é por isso que ele andou sobre as águas, hoje à noite eu e você nós vamos olhar por um outro ângulo. Nós vamos olhar que o objetivo talvez não seja necessariamente esse, mas tratar do medo humano, tá? Então me acompanha e tente descobrir essa palavra que eu gostaria que você marcasse. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro, se é o Senhor mesmo, disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento,
teve medo e, começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Eu falei repetido 2 vezes, na verdade é 3, né? Então, alguns já balançaram a cabeça, já identificaram. É a palavra medo. Ela aparece nesse texto, primeiramente no versículo de número 26, o medo coletivo. Fala assim: e tomados de medo gritaram. Está dizendo o seguinte: todos aqueles homens, todos aqueles discípulos, sem exceção de ninguém que estavam dentro do barco, tiveram medo. O medo coletivo. Depois, Jesus fala no 27, não tenham medo. E eu acho interessante que o medo, me escute, o medo é um sentimento humano compreendido por Deus, porém, na maioria das vezes, não aceito. Você entende essa colocação? Que Deus compreende, mas não aceita? Sabe por quê? Tente colocar no Google versículos na Bíblia sobre o medo. Você vai ver que nenhum deles Deus fala assim: eu entendo que você está com medo. Todos eles Deus fala assim: não tenha medo. Então, no sentido de eu sei que você sente medo, mas eu não quero que você sinta. E, inclusive é o que ele fala em Josué capítulo 1. Ele fala: faz isso, faz aquilo, dá as instruções de procedimento, mas ele fala assim: tenha coragem, não tenha medo. Então, é interessante você ver isso e entender: medo é um sentimento humano que Deus entende, mas Ele não quer que você se renda a Ele. Tá? E é por isso que tantas vezes Ele fala: não tenha medo. Algumas vezes Ele fala claramente: não tenha medo, e outras vezes Ele fala a mesma coisa com outra expressão: não temais. Tem o mesmo sentido: não tenha medo. Tá? E Ele fala as razões: não tenha medo porque eu vou contigo, não tenha medo porque eu estou com você, não tenha medo porque a minha destra vai te amparar. Tá? Porque para Deus o medo é você dizendo o seguinte: apesar de eu saber quem tu és, apesar de eu saber o que tu podes fazer, eu não fico tranquilo, eu tenho medo. E depois aparece novamente a palavra medo no versículo 30, que aí é o medo individual de Pedro. Então, eu fiquei olhando para essa passagem e Deus me deu essa visão nova em que talvez o objetivo não era mostrar o poder, a divindade de Jesus, porque ele tinha acabado de fazer isso, multiplicando os pães e os peixes, cumprindo uma profecia do Salmo 132, que dizia que Deus iria alimentar o seu povo faminto. Então, talvez o objetivo era mostrar justamente: olha, quais são os prejuízos que os meus discípulos podem ter se, ao invés de terem fé em mim, tiverem medo por causa das circunstâncias. Eu acho que o que está acontecendo, essa palavra, ela chega em boa hora, não é? Porque nós estamos diante de uma escolha. Se nós vamos nos render ao medo das circunstâncias atuais, ou se nós vamos aceitar Deus falando conosco: olha, não é para você ignorar a realidade, mas eu não quero que você tenha medo. Pessoas na Bíblia
que tiveram grandes experiências de livramentos sobrenaturais e milagres especiais, foi porque na hora da crise tomaram a decisão de não dar lugar ao medo. Lembra de Daniel? Se ele desse lugar ao medo, ele não tinha experimentado o que ele experimentou. Ele ignorou o medo. Você vai ser lançado na cova dos leões. Tudo bem. Daniel não desceu à cova de leões morrendo de medo. Se vocês não adorarem a estátua de ouro, eram os amigos de Daniel, vocês vão ser lançados na fornalha ardente. Pelo relato bíblico, você percebe que eles não foram caminhando para a fornalha, levados pelos soldados, esboçando nenhum tipo de medo. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Quanto tempo vai levar queimando para eu morrer? Vai queimar os olhos primeiro, vai queimar a sobrancelha, o fogo vai vir de baixo. Você não vê, até na declaração, você não vê essa expressão de medo. Né? Então, medo é um assunto presente na Bíblia, mas sempre nessa tônica. É um sentimento humano, mas que atrapalha o seu relacionamento com Deus e impede de você vivenciar milagres que você só vai vivenciar se você disser não ao medo. Outro exemplo, lembra dos espias de Israel? Só experimentou um milagre 40 anos depois quem disse não ao medo. Porque os filhos de Israel faziam parte dos escolhidos, mas que abriram mão da fé para abraçar o medo, Deus falou, não vai fazer parte do meu descanso. Vai morrer no deserto. Então, o medo é um assunto bem repetido nas Escrituras com diversos exemplos. Mas eu quero ficar apenas aqui nesse texto hoje à noite, porque eu fiquei assim, vou guardá-lo a partir de agora, com essa nova perspectiva no meu coração, um texto em que parece que Jesus pensou nos dias que eu ia chegar e que você ia chegar. E que ele não estava tão preocupado em mostrar a sua divindade, porque ele tinha acabado de mostrar, mas mostrar para os discípulos, olha, crer traz benefícios, ter medo traz prejuízos. E o primeiro prejuízo que eu quero citar que o medo traz para você é que o medo pode causar em você uma coisa muito séria, que é mudar a sua percepção. O medo ele tem o poder de fazer você ter uma percepção errada sobre a realidade. Os discípulos, diz o versículo 26, que eles estavam apavorados. Tem alguma versão que diz que eles estavam aterrados? Alguém tem essa versão? A ideia é como se eles estivessem, quando eles viram Jesus andando, quando fala aterrado, quando você aterra alguma coisa, você torna aquilo imóvel, né? Está aterrado, está fixado. Então a ideia é que o medo foi tão grande que, apesar do vento e das ondas, eles ficaram estatelados. É como se estivessem brincando com eles. Estátua, né? Um medo paralisante. Então, aquele medo fez com que eles tivessem uma percepção errada da realidade. Jesus estava se aproximando e não estava transfigurado. Não é após a ressurreição. Era o Jesus que eles tinham acabado de estar com eles no culto ao ar livre.
Jesus não estava modificado. Mas olha como o medo pode fazer você ver aquilo que não era para você ver. E aquilo que era para você ver, você não vê. Ao invés deles verem Jesus, eles estão vendo um fantasma. O medo, ele tem a capacidade de alterar a sua percepção da realidade. E se você entender isso, então, isso é um grande prejuízo. Porque se você perdeu a percepção da realidade, você vai ter pensamentos e sentimentos que poderão levar você a uma decisão naquele momento que vai ser errada e te causar um grande prejuízo, porque o medo mudou a sua percepção está errada. Ninguém dá boas-vindas a fantasma, ninguém convidaria um fantasma, só quer uma carona, está chovendo muito, tempestade, né? Então, o medo faz isso. E tem um exemplo bíblico que eu acho que nós podemos lembrar hoje à noite, de como o medo muda a sua leitura da realidade. O exemplo é do servo de Eliseu, Geazi. A história está lá em 2 Reis, capítulo 6, mas a questão maior é o versículo 15. Quando Eliseu e Geazi vão dormir naquela cidade, e durante aquela noite o exército inimigo vem em silêncio, cerca toda a cidade. Quando amanhece o dia, diz o texto que Eliseu e Geazi acordaram bem cedo, era madrugada, eles viram então que a região ao redor estava cercada pelo exército inimigo. E Geazi fala com eles, Senhor, o que nós faremos? Né? No mesmo sentido, estamos perdidos, não há chance, não há o que fazer. Essa é a percepção da realidade de Geazi, com o medo. Então, Eliseu, ele fala assim, olha, não tenha medo. Algumas versões não usam essa expressão, mas eu vi que tem versões que usam essa expressão. Né? Eliseu falando para Geazi, não tenha medo. Porque se você tiver medo, você só vai ver a realidade humana, você não vai ver a realidade espiritual. Aí ele fala assim, ó, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mesmo com essa declaração, a percepção da realidade de Geazi não mudou. E talvez ele ficasse assim, olha, eu acho que o meu mestre, né, ele está meio... Porque ele olha, vem cá, 2 não é mais do que uma multidão. Como é que nós somos mais do que... Eliseu entende que não foi suficiente, aí ele ora. Ele fala assim, Senhor, peço-te que abra os olhos deste rapaz. E aí quando Eliseu ora, Geazi vê o que Eliseu estava vendo. A realidade que ele não tinha visto, ele passa a ver. E aí realmente ele vê, e diz o texto, que ele viu que ao lado deles estavam muitos cavaleiros espirituais, muitos anjos com suas armas empunhadas, né? E Eliseu ora e pede a Deus que aquele exército inimigo fosse atacado de cegueira, e isso acontece. Eliseu sai do seu lugar, vai lá, né, possivelmente vai ao comandante e fala assim, eu vou guiar vocês na cidade certa onde está esse homem que vocês estão procurando. E aí sai guiando eles, leva no meio de Samaria, onde estava o exército de Israel, e quando chega ali fala assim, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abrem os olhos, aí eles que estão cercados pelo exército de Israel. O rei de Israel pergunta a Eliseu, Senhor, o que é que eu faço? Né? É a chance de eliminar todos. Eliseu fala assim, olha, os que você prendeu é uma situação, mas os que Deus trouxe para as tuas mãos,
você vai dar água, vai dar comida e despedir eles para o seu senhor. E aí o rei acata a palavra, o conselho do profeta, e despede então, depois deles terem comido, enchido a pança, bebido, e eles vão para o rei. E a Bíblia diz que toda essa coordenação que Deus fez através de Eliseu, nunca mais os sírios atacaram Israel, no tempo do profeta Eliseu. Então, há duas realidades. A realidade que você vê com os seus olhos naturais e a realidade que você só vê com olhos espirituais. Agora escute o que eu vou te falar. Se você resolver ser refém do medo, qualquer um desses que eu falei, se você resolver isso, você vai se tornar escravo do medo. E nessa situação, na sua vida, nunca mais você vai conseguir ver o que Deus tem para você. Você só vai ver o que os teus olhos naturais podem ver. Entendeu? Entendeu a encrenca? É sério. Porque tem gente que abraça o medo e nem Deus chegando pessoalmente falando assim, não tenha medo. Ela fala assim, eu estou com medo de largar o meu medo, mesmo que seja Deus falando para fazer isso. Mas você tem que entender que a consequência vai ser essa. A sua percepção da realidade vai ser sempre só a realidade humana, natural. Você não vai conseguir, com medo, você não consegue ver a realidade espiritual. Irmãos, eu falo com muita humildade, sem nenhum mérito próprio. Eu não tive Covid e convivi com muita gente. Pessoalmente, andei dentro de carro de gente que estava com Covid, ela não sabia, nem eu sabia. Se bem que eu falava assim, Senhor, ai de mim se eu pegar Covid. Pela minha estrutura, assim, eu não vou escapar, não. Então, eu preciso não pegar. Mas as atitudes falam mais que palavras. Talvez se você falar assim, pastor, essa oração foi uma oração de medo. Ou eu poderia dizer, uma oração de humildade e reconhecimento da realidade. Mas sabe o que eu fiz? Eu não mudei a minha agenda, as minhas atividades por causa do Covid. Aí está a fé e a coragem. Tudo que eu fazia antes, eu continuei fazendo. Embora com alguns cuidados. Porque a fé tem que ser visível, não pode ser só declarada. Declara e age conforme a declaração. Então, não estou dizendo que quem pegou teve menos fé. Existem coisas que é experiência pessoal com Deus, né? Mas Deus me deu essa graça. Então, o diabo quer, eu quero finalizar aqui o ponto 1, tá? Para você guardar. Uma das vantagens do diabo que ele vai querer ter sobre você é que você não enxergue a realidade espiritual na sua vida. Então, para que ele consiga isso, ele vai te botar medo. Porque com medo você vai ter olhos de Geazi e não olhos de Eliseu. Entendeu? Então você nunca vai ver o espiritual que está ao seu alcance. Você só vai ver a dificuldade natural que está diante de você. A sua percepção da realidade, como Deus quer que você veja, ela vai ser alterada. Tá? Então, é um prejuízo muito grande. Se Jesus não intervisse naquele momento para corrigir a realidade, falar assim, sou eu, né? E no grego até a expressão é a mesma que Deus usa no Antigo Testamento. Jesus falou, ego eimi, né? Então, é a mesma expressão que Deus se apresentou para Moisés, quando ele perguntou, quem eu direi quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Ele falou, diga que eu sou o que sou. Tá? No hebraico, naturalmente, é outra expressão, mas no grego o equivalente seria ego eimi.
Então, quando Jesus fala assim, não tenha medo, ego eimi. Ou seja, não tenha medo, porque quem está chegando não é um fantasma. Quem está chegando é o Deus vivo, forte e poderoso. Aquele que pode mudar todas essas circunstâncias. Segundo prejuízo que o medo pode te causar é que você passa a ter medo do milagre que você tanto precisa. Qual era o milagre que eles precisavam? Acalmar a tempestade. Mas o milagre está chegando e eles estão com medo do milagre. Pastor, eu acho que esse negócio de ter medo do milagre ninguém tem, não. Porque a pessoa quer tanto milagre, como é que ela tem medo do milagre? Tem medo do milagre. A Bíblia tem um exemplo. Sabe quem teve medo do milagre? Zacarias, o pai de João Batista, casado com Isabel, contemporâneo de Maria. Deus tinha um milagre para Maria, sobrenatural. Ser mãe sem ter a semente masculina. Maria não teve medo do milagre. Zacarias, quando o anjo vem anunciar para ele o milagre, que ele orou a vida inteira e esperava aquele milagre, ele teve medo daquela palavra. E ele teve medo daquilo que estava sendo anunciado, duvidou do anjo, e por isso ele foi punido por aquele medo com mudez, que só cessou quando João Batista nasceu. Deus não deixou de fazer um milagre, mas tirou, de certa forma, um gostinho da comemoração. Então, às vezes, o milagre que você mais deseja, mais anseia, mais espera, você corre um risco de, quando chegar o tempo de Deus, a maneira que Ele vai te anunciar que chegou a hora, que o milagre vai acontecer, você morrer de medo igual Zacarias. Ao invés de ter fé como Maria teve. Não é? Mas tem outro exemplo bíblico de ter medo do milagre. Israel no deserto. Um monte de milagre acontecendo. Aqui, quem já foi orar em monte, né? Quem já foi orar em floresta de noite, né? Talvez já tenha tido experiência de milagres lá. A brasa viva e outras coisas. Israel estava no deserto. E quando eles olhavam para a montanha, ela estava fumegando. Não era vulcão em erupção. Era milagre. Israel, quando olhava para a montanha, além de estar fumegando, mas havia uma nuvem em volta, trovões, relâmpagos, e não estava chovendo. Tudo isso é milagre. E uma voz que saía, o que Israel faz? Medo do milagre. Israel faz assim: Moisés, vem cá. Esse milagre está dando medo. Vamos fazer o seguinte: de hoje em diante, que Deus não fale conosco. Que Deus fale com você, para você falar conosco. Interessante que Deus aceitou esse negócio. Nunca mais Deus falou com eles como coletividade. Aquela foi a última vez. Quando Deus queria falar, falava assim: Moisés, sobe ao monte. Aí Deus falava com Moisés, e Moisés descia e falava com Deus. Ou então, vem para a tenda da congregação. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Olha como, quando você toma decisões espirituais, dizendo assim:
Eu não vou fazer mais isso porque eu estou com medo. Eu não vou mais à igreja domingo à noite porque eu tenho medo de ser assaltado. Deus não vai botar uma corrente no seu carro e falar, não, você vai sim, vai vir sim. Não quero. Falou que não vai? Não vai. Acabou. Deus respeita a sua autonomia. Deus respeita as suas decisões. Estou falando isso porque alguns já fizeram isso. E não só na nossa região, estou sabendo de outras regiões em que as igrejas estão ficando mais cheias domingo de manhã do que à noite. Porque os crentes estão com medo de sair domingo à noite para não ser assaltado na ida para a igreja ou na volta. E Deus não vai obrigar ninguém a mudar essa decisão. Deus não obrigou Israel, falou, não, vocês vão ter que me engolir. Não, esse negócio de Moisés, não aceita não. Sou eu que decido. Toda vez que eu quiser falar com vocês, vai ficar aqui, ó, pianinho, debaixo do pé do monte, fumegando, trovejando, e vocês vão ter que aprender a não ter medo. Não. Deus respeita decisões que nós fazemos. Irmãos, isso me dá muito temor a Deus, tá? Saber que Deus respeita as minhas decisões, embora não fosse a decisão que Ele queria que eu tomasse. Você já teve esse temor? Se não teve, passe a ter a partir de hoje à noite. Porque tem crente que toma decisão espiritual assim, ó. Parece que está decidindo se vai comprar banana ou não. Sem nenhum temor, né? Só que Deus vai respeitar. Se for certo, ok, maravilha. Mas se não for, Deus não vai mandar um raio, nem prender de corrente. Deus vai respeitar. Então, esse segundo prejuízo é muito sério. É você ter medo do milagre que Deus está anunciando que vai fazer, que você tanto quis, tanto esperou, e agora, ao invés de haver a alegria, a euforia, né, em relação a Deus vai fazer, o que há é a atitude de Zacarias, ao invés de comemorar o anúncio do milagre, ele fica com medo do milagre que o anjo anunciou que Deus ia fazer. E o terceiro prejuízo que o medo pode te causar é você começar a colocar de lado o que Jesus falou. Então, Jesus havia falado o que com eles? Olha na sua Bíblia, versículo 22. E quando você olhar, eu quero que você vá respondendo essas perguntas. Eles estavam enfrentando tempestade porque estavam em pecado. Eles estavam enfrentando tempestade porque estavam em desobediência a Jesus. Eles estavam enfrentando tempestade por quê? Porque obedeceram. Mas qual foi a palavra de Jesus? Olha o 22. Fala assim, ó. Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Jesus não falou assim apenas, vai na frente, mas Jesus falou assim, vão para o outro lado. Esse detalhe, nós temos, irmãos, que ter muito cuidado com detalhes na vida espiritual. Eu falei recentemente, vocês sabem que domingo passado de manhã, terminou o culto, eu fui consagrar o novo salão da Neia, né? Foi 20 anos, trabalhou de empregada, agora vai ser patroa, né? Vai ter o seu salão. E eu falei, Neia, Deus é um Deus de detalhes, eu aprendi uma coisa. Eu já orei consagrando muitos locais a Deus, mas falta uma coisa. Eu vou orar consagrando esse local a Deus, mas eu vou orar também consagrando a atividade comercial que vai ser exercida neste local. Porque Deus é um Deus de detalhe. Aí eu consagro o local, Deus fala, tá, tudo bem, o local é meu. Né? O local é meu.
mas você não consagrou a atividade comercial, não é? Então, ao consagrar a atividade comercial e local, fechou. Aprendi isso até com uma pessoa, parente minha, que falou assim, esperava uma cirurgia há muitos anos, pelo SUS, sofrendo muito. Não sei se era endometria que chama? Endometriose, né? E hemorragia há muitos anos e tal. E aí Deus abençoou, chegou a cirurgia. Cirurgia deu tudo certo, mas padeceu no pós-cirúrgico. Foi duro. Aí essa pessoa falou assim para mim, né? O meu erro é que eu orei só pela cirurgia. Eu não orei pelo pós-cirúrgico. Eu não sei se vocês já repararam aqui que já vários irmãos que eu oro por cirurgia, eu oro pelo pós-cirúrgico. Porque realmente pode dar tudo certo na cirurgia, mas às vezes o pós-cirúrgico ser sofredor, né? A pessoa passar por muitas dores. Então, eu aprendi, e essas coisas você vai aprendendo, você vai amadurecendo na sua vida espiritual e sabendo que para Deus, detalhes não é bobagem. Detalhe é coisa importante. Você lembrar de tanto detalhe que Deus deu nos bordados dos panos para cobrir o tabernáculo? Deus não falou assim, a vermelho está bom. Mas ele falava, ó, o anjo faz a asa assim, faz assim, com 2 asas, 6 asas, cheio de detalhes. Não deixou os artífices de Israel à vontade. Não, eu confio na criatividade. Deus deu o modelo. Falou, é desse jeito, é desse tamanho, é com esses desenhos, é com essa arte. Né? Pastor Ramiro falou hoje de manhã que às vezes a gente ora, Senhor, me dá uma casinha. Senhor, me dá um carrinho. Né? Aí Deus vai e compra um carrinho da estrela, né? Mas tu queria um carrinho, está aqui. Né? Então, já dizia isso há muito tempo atrás, né? Po Yang Shu, que já faleceu, né? Você orar com detalhes, né? A criança pede uma bicicleta aos pais, mas qual é a bicicleta? Aí o pai chega na loja, tem 20 modelos, 5 cores, né? Então seria mais fácil ele falar assim, pai, eu quero aquela ali, ó, aquela foto. O pai já vai na loja na certa, não tem o que pensar. Né? Então você é filho, Deus é teu pai. Então, quantos testemunhos também eu lembro de pessoas que especificaram toda a casa. Lembra aqui de um casal que alguns conhecem, Silvio e Sueli, sentaram num restaurante, pegaram o papelzinho do restaurante, falaram, Senhor, nós queremos uma casa com 3 quartos, toda azulejada, a rua com asfalto, que tenha bastante água, e aí tem outras coisas que eu não lembro mais. Pois bem, compraram a casa, quando eles esticaram os itens, bateu todos. Sabe por que a gente não ora com detalhes, irmãos? Porque a gente tem medo, a gente não tem fé. Porque a gente quer que Deus responda mais rápido, a gente tenta facilitar. Não, Senhor, é uma casa com 3 quartos. A gente não tem coragem, às vezes, de especificar, né? Mas quando a gente especifica, o milagre é inquestionável. Então, o terceiro prejuízo que o medo pode te causar é você esquecer que se você está numa situação, você não está em rebeldia, você não está se distanciando de Cristo, né? Você não foi por conta própria, você está vivendo uma vida de obediência, aquela tempestade não é resultado de pecado. Aquela turbulência não é resultado da sua rebeldia. Antes, pelo contrário, você está debaixo da palavra do Senhor. Aquela tempestade que os discípulos estavam, nada tinha a ver com a tempestade que Jonas estava. Tempestade, tempestade, vento, vento, onda, onda. Razões completamente diferentes. Jonas, tempestade por causa da desobediência. Os discípulos, tempestade por causa da obediência. Só que a palavra de Jesus já estava embutida a vitória. Ele falou assim, para o outro lado. Ou seja, se eles tivessem tido fé, talvez naquele barco, e clamassem, Jesus, o Senhor,
acabou de multiplicar pães e peixes, nós cremos que tu és o Filho de Deus. Talvez não precisava nem Jesus vir correndo lá do monte, eu tenho que salvar eles. Lá do monte, meu pai, repreende e a coisa ia acontecer, mas eles não fizeram isso, né? O medo atrapalha você orar, o medo atrapalha você confiar em Deus, o medo atrapalha você ter paz espiritual, a paz que excede todo entendimento. E você esquecer daquilo que Deus fala com você. Eu quero concluir dizendo o seguinte: olha, o medo não deixa de ser um tipo de fé. Tá? O medo é a fé no fracasso. Então eu vou falar para vocês repetirem a seguir, que eu acho que ajuda você a guardar. O medo é a fé no fracasso. É ou não é? Não faz sentido essa frase? Faz sentido. Né? Caleb e Josué tinham fé. A fé na vitória. Os 10 espiões tinham fé. A fé no fracasso. Qual é o tipo de fé que você tem tido com Cristo, na sua vida com Cristo? Fé na vitória ou fé no fracasso? Né? Essa fé, irmãos, ela às vezes vem na nossa convivência normal. Já contei aqui, quando a primeira vez nós fomos aos Estados Unidos e fomos tirar o visto, entendeu? Tinha tudo para não conseguir, nós conseguimos. Eu não tinha pago a taxa. Nós não tínhamos tirado os retratos, coisa de louco. Quem já foi sabe os processos, sabe a exigência. Quem não foi não tem tanto peso que eu estou falando. Uma coisa de maluco. Mas, acabando o prazo, estava eu, minha esposa e a Rafael dentro do carro. Aí, Rafael, pai, vamos. Aí eu falei assim, Rafael, tem tudo para dar errado, mas eu vou na sua fé. Aí também, às vezes, é questão de humildade, né? Tem homem que é tão crentão, né? Fala assim, não, eu sou o sacerdote da casa, só se Deus falar comigo. Aí eu falei assim, Rafael, eu vou na sua fé. Irmãos, nós fomos os últimos a ser atendidos, porque chegamos na fila, assim, essa documentação, aí sair ali naquela região, tirar retrato, voltar, pagar a taxa acho que era só no Banco de Boston, coisa de doido, que eu acho que isso não ia acontecer e não aconteceu com mais ninguém. Mas saímos de lá com visto. Agora, mais recente, às vezes a gente fala assim, parece bobagem. Lá em casa, o churrasqueiro é o Guilherme. Quando não está o pai dele, que é gaúcho, né? Então lá tem hierarquia. E ele vai vir aí, acho que é em janeiro, o pai do Guilherme. A mãe está chegando essa semana. Mas o Guilherme é churrasqueiro de mão cheia também, igual o pai. E o último churrasco que o Guilherme fez, ele fez uma linguiça lá tão gostosa. E eu normalmente passo mal com linguiça. Então, normalmente churrasco, eu só como, todo churrasco da igreja, eu como uma fatia ou duas de linguiça, depois só como carne. Porque eu sei que se eu comer mais, acabou a graça, eu vou passar mal. Mas aquela linguiça que ele fez ficou tão gostosa. Eu falava assim, está tão gostosa, eu comendo. Aí eu falei assim, poxa, eu estou com medo de passar mal, que eu só estou comendo linguiça. Aí minha esposa falou assim, não vai passar mal não, que você está comendo tanto gosto que não vai passar mal. Eu não questionei, eu não rebati. Falei, tá bom. Aí comi mais linguiça. Eu acho que eu comi toda a linguiça. Deixei acho que 2 ou 3 para eles. Irmãos, acredite se quiser, eu não passei mal. Não passei mal. Então, olha como é que é o poder da fé quando você coloca em prática. Como ela afasta o medo, como ela transforma realidades. O diabo quer que você viva no medo. Você está vivendo num mundo hoje que se você não aprender essa pregação, essa mensagem hoje à noite, você vai viver no inferno do medo.
Você vai viver escravizado pelo medo e tendo um Senhor forte e poderoso. Que se Ele quiser livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser livrar, você vai para a fornalha ardente, você vai para a cova dos leões, mas sem medo. Sem medo, sem tormento. Não é? A Bíblia diz que o medo produz tormentos. Está lá na carta de João. E olha esse versículo aqui que é interessante, para a gente caminhar para o final. Deus fala para Ezequiel. É como eu expliquei para vocês, ó, Deus fala muito sobre o medo na Bíblia. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Deus fala para ele não ter medo de 3 coisas. Não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo dessa gente, nem que seja o pior tipo de gente possível. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Deus não fala assim, não tenha medo, porque o que causa medo eu vou anular. Ele admite, ele fala, ainda que seja assim, não tenha medo. Ainda que seja assim, não tenha medo. Não é? Mas olha, Jesus não falou sobre o medo só uma vez, não. Tá? Ele falou mais de uma vez. Mas olha o que ele fala aqui sobre o medo. Mateus 10, 28. E olha o que eu te falei na mensagem, lembra? Medo é um sentimento que Deus admite que nós estamos sujeitos, mas que Ele não concorda. Porque medo é fé no fracasso, ao invés de ser fé em Deus. Ele diz assim, Jesus fala assim, ó, não tenham medo, que ele está falando para os discípulos, dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ou seja, aqui é muito legal porque Jesus fala, olha, na realidade natural não tenha medo. Na realidade espiritual, tenha medo. O ser humano sempre tenta inverter o que Deus fala. Aí na realidade natural, tem medo. Tem medo de tudo. De ser infectado, tem medo de ser desempregado, em toda a realidade natural. Aí na realidade espiritual, inferno, não tem medo. Morrer sem ser salvo, não tem medo. Mas Jesus fala o seguinte, ó, não tenha medo daquilo que atinge você só na realidade humana, natural, dessa vida passageira. Mas tenha medo daquilo que pode atingir você na vida eterna, que não tem fim. E agora, antes da gente orar, eu queria tirar uma dúvida com vocês, porque eu acho que isso acontece. A minha dúvida é essa aí. Por que é que temos tanto medo de Deus e não temos medo das consequências do pecado? Você já viu alguém falando assim, eu estou com tanto medo de pecar. Nossa, se eu pecar vai acontecer isso, isso. Já viu alguém falando isso? Né? Então, quem é que está por trás disso? De quem você não deveria ter medo é Deus. Aí você não tem medo. Do que você deveria ter medos horríveis, que é o pecado, aí você vai com a cara e a coragem. Não, eu vou. Né? Como ele fez com Adão e Eva, não tenha medo das consequências do pecado. Eu quero te convidar hoje à noite a você ficar livre dessa questão. Fala assim, olha, o que eu tenho medo é das consequências do pecado. O que eu tenho medo é do inferno. Mas de Deus, eu não tenho medo. De Deus, eu confio. Em Deus eu confio. Tá?
Eu quero, ainda antes de orar, te convidar a ver o Salmo 55, verso 5. No finalzinho desse versículo, Davi fala uma coisa que aconteceu com ele, mas pode acontecer com você, mas eu creio que depois dessa pregação você não vai deixar acontecer. No final do versículo 5, Davi fala assim: o medo se apoderou de mim. Talvez você tenha uma versão um pouquinho diferente, mas na versão que eu estou usando, ele fala assim: o medo se apoderou de mim. Ou seja, se você não disser não ao medo, ele vai se alastrando, ele vai ampliando. Capítulo seguinte, o capítulo 56, queria que você desse uma olhadinha no versículo 3. Ah, obrigado, a projeção está colocando aí. Aí o mesmo Davi, acho que ele aprendeu a lição, e ele muda essa questão, ele fala assim: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Aí já é outro Davi, ele fala assim, no 55, o medo se apoderou de mim, eu deixei o medo tomar conta de mim. Vi que isso não foi certo, eu dar essa autorização ao medo. Aí no 56 ele fala, quando eu estiver com medo, a minha reação vai ser outra, eu vou confiar em ti. E João 12, 42, olha como o medo prejudica também a sua vida espiritual. O versículo 42 de João 12 diz assim, ó, que muitas autoridades, muitas não são poucas, né? Muitas autoridades de Israel creram em Jesus, mas por terem medo de serem expulsas da comunhão da sinagoga, não assumiram essa fé. Então não foi só Nicodemos, né? E José de Arimateia. Diz que muitos das autoridades de Israel, isso aí está então, fariseus, escribas e sacerdotes, muitos creram em Jesus, mas por medo das consequências não assumiram essa fé. Tá? Então, Paulo diz em uma das suas cartas que alguns o diabo mantém aprisionado pelo medo da morte. E sabemos que isso é verdade. Ele fala assim, ele ameaça. Se me deixar, eu mato seu filho. Se me deixar, eu te boto um câncer. E Paulo diz que alguns ficam aprisionados porque ele coloca o medo da morte. Então, uma das grandes bênçãos que Jesus te deu é você não ter mais medo da morte. Eu já vi a morte de perto 3 vezes, que eu já fui assaltado à mão armada 3 vezes. Sensação horrível, terrível, tá? Mas, apesar de não ter querido morrer, por favor, dá um tiro, eu estou salvo, quero ver Jesus. Eu não quis, mas medo não tive. Eu sabia que a possibilidade existiria. Mesmo não tendo reagido, não tendo feito nada para provocar, fiz o que Jesus fala, não resistais ao perverso. Entreguei tudo, não falei nada. Um ateu fiquei nervosinho. Colérico é fogo, né? Ele pediu para levantar a camisa. Eu falei assim, cara, tu não está vendo que eu sou pastor, não? Agora dá para rir, né? Falei isso, né? Mas levantei a camisa. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo dias aí que pode ser de muito medo, mas pode ser de muita alegria. As profecias vão ter que se cumprir. O mundo nunca esteve na configuração atual. E guerra sem ter Israel é um tipo de coisa. Guerra envolvendo Israel é outra história. Quem conhece a Bíblia sabe disso. A gente não está inventando. Envolveu Israel é outra história. Né? Então, para alguém chegar e propor um acordo de paz que o mundo aceite, é preciso que não seja uma guerra só localizada.
Que guerra localizada, quem não está na guerra está ganhando dinheiro com a guerra. E às vezes nem quer que a guerra pare. Mas se todos estiverem perdendo, alguns até porque a situação financeira ficou descontrolável, então o mundo vai torcer, falar, poxa, precisamos que alguém consiga um acordo de paz. Tá? E eu queria também, antes da gente orar, falar o seguinte, olha, igreja, ao invés de ter medo das consequências dessa guerra, que a gente não sabe se vai resolver, se vai virar maravilhas ou se vai complicar. Eu tenho até informações recentes que eu não vou falar, tá? Mas eu queria perguntar uma coisa também. Por que os crentes não têm medo do arrebatamento? Por que os crentes estão vivendo hoje como se não fosse ter arrebatamento? Como se isso não fosse uma doutrina bíblica? Como se a Bíblia não fala sobre isso? E Paulo falou, não vai chegar o anticristo sem que antes haja o arrebatamento. Então, a linha teológica que coloca o arrebatamento depois do anticristo não está de acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala, ó, não vai, porque justamente eles estavam pensando isso, a igreja tessalônica. Vai chegar o anticristo. Aí Paulo é taxativo, fala, não vai chegar o anticristo antes do arrebatamento. Então, uma coisa eu sei, Jesus Cristo não está voltando nos próximos anos. Porque na minha fé, primeiro é arrebatamento, depois anticristo, depois Jesus Cristo. Mas uma coisa eu sei, não podemos ignorar o que está acontecendo. Hoje eu vi uma entrevista com um rabino que há 3 meses atrás ele falou do que ia acontecer em outubro desse ano. 3 meses atrás. Entendeu? Eu acho que ele é um rabino messiânico cristão, pela fala dele. E ele falou de muitas outras coisas que poderão acontecer. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas se eu me preparar, se vai acontecer, e não acontecer, não perdi nada. Mas se acontecer, quem perdeu é quem não se preparou. Só uma coisa para você pensar. Vamos imaginar, se daqui a 7 anos tiver um arrebatamento. 2030, a agenda da ONU está implantada em todos os países, em termos de as leis que contrariam as leis de Deus estão implantadas. O anticristo não vem para implantar um sistema, ele encontra o sistema pronto. Se daqui a 7 anos, se nós tivermos mais 7 anos, você já parou para pensar, se isso fosse verdade, como é que você viveria esses próximos 7 anos com Cristo? Como é que você viveria os próximos 7 anos? Qual seria o seu tipo de atitude em vir aos cultos? Em trabalhar na igreja? Em brigar ou deixar de brigar com seu marido, com a sua esposa? Com seus parentes? Mas a igreja está pensando que a história nunca vai ter fim. A Bíblia diz que tem fim. O livro de Apocalipse diz que tem fim. Mas a igreja de hoje acha que toda a crise virá e a igreja vai orar e Deus vai reverter. Abre os teus olhos, que a igreja nunca orou tanto como nas eleições anteriores. E Deus não atendeu. Não atendeu não é porque ele não ouviu. É porque eu creio que há um momento na história que ele vai falar para a igreja o que falou para Jeremias. Ele falou para Jeremias, não quero que você ore por esse povo, quero Israel. Então, para a história andar, vai chegar um momento que a igreja vai clamar e Deus vai falar assim, tudo bem, eu ouvi meu povo, mas a história vai andar. Eu não vou mais, o freio eu vou tirar, e a história vai andar, apesar do clamor do meu povo. Então, meus irmãos, antes de orar, eu concluo. Zele pela sua vida espiritual. Não é tempo de mornidão espiritual, muito menos frieza. Tome suas decisões certas.
Primeiro, não tenha medo. Quem se posicionar espiritualmente não vai ter medo. Ah, pastor, eu não creio. Eu creio que vai ter o anticristo e depois o arrebatamento. Se você estiver posicionado espiritualmente, você não vai ter medo. Mas se tiver o arrebatamento antes do anticristo, você também tem que estar bem posicionado espiritualmente. Se você fizer parte dos crentes meia tigela, dos crentes frios, dos crentes mornos, você vai fazer parte daqueles que não vão subir na primeira leva. Você vai ter que tomar posição depois do arrebatamento. Mas, como eu falei, eu sei coisas que não vou nem falar, que tem gente que não gosta que fale sobre isso, tem pastor que está falando para nem usar a palavra maranata, os pastores estão mais preocupados em expandir o seu reino na terra do que dizer, venha o teu reino. Né? Mas eu estou alertando a minha igreja, as minhas ovelhas que eu amo, tá? Se vai ser assim ou não, eu não sei, mas eu estou vendo muita coisa, tá? E, inclusive, algumas perguntas que foi feita esse rabino, falou assim, o que nós temos que fazer para nos precaver? Ele falou, a primeira coisa, não ignorar a realidade de que tudo, das coisas que estão acontecendo, tá bom? Então vamos orar? E hoje à noite nós vamos orar uma oração específica. E nós vamos pedir a Deus, sabe o que, irmãos? Coragem espiritual. Amém? Coragem espiritual. Porque a vantagem do diabo é quando você tem medo espiritual. Então, o que você precisa ter é coragem espiritual. Coragem espiritual em todos os sentidos. As gerações passadas de crentes que leram os livros Foge, Nick, Foge, que leram os livros de Corrie Boom, que leram os livros do pastor Humbrand, né? Richard Humbrand. Uma geração que são testemunhos de cristãos torturados na época da Segunda Guerra, uma geração de crentes preparadas para enfrentar o que fosse. Então, hoje nós temos essa defasagem, né? A gente, às vezes, não enfrenta nada, mas se a namorada desmanchar o namoro e orar para a namorada voltar e a namorada não voltar, essa é a luta que acaba com o crente. Aí ele fala, não quero saber de Jesus, não. Eu pedi para restaurar o meu namoro. Gente, é coisa tão pequena, né? Coisa tão pequena. Então, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Fala assim, meu Deus, eu só te faço um pedido hoje à noite. O Senhor não me deu espírito de covardia, mas o diabo quer que eu morra de medo. O diabo quer me atormentar com medo. Tem guerra no mundo, não sei se a guerra vai alastrar. Se alastrar, não sei a condição financeira que o mundo vai ficar. Senhor, é tanta incerteza. Mas hoje à noite eu quero sair desse culto aqui, meu Deus, sem ignorar a realidade, mas sem medo no meu coração. Venha o que vier, eu confiarei em Ti. Eu estarei contigo. O Senhor não vai me abandonar. E só vai me acontecer aquilo que o Senhor permitir. Eu não vou ser escravo do medo. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque eu creio que esse episódio de Jesus andando sobre as águas, ele teve esse aspecto, o interesse de Jesus de mostrar que o medo é contrário à fé, o medo é contrário à confiança em Deus, o medo nos afasta do milagre, o medo pode ser coletivo e o medo pode ser individual. Senhor, hoje à noite nós queremos a fé que afasta o medo, nós queremos a coragem espiritual, intrepidez espiritual. Senhor, nós não sabemos os dias que estão à frente, mas nós sabemos que o Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor conhece o começo e o fim.
E se estivermos próximos do fim, o Senhor sabe tudo. E o Senhor nos promete estar conosco. E a nossa decisão é a decisão de Davi. Ainda que o medo me sobrevenha, eu, todavia, confiarei em Ti. Senhor, lançamos fora o medo do nosso coração hoje à noite, a depressão. Amanhã nós vamos viver um dia, ó Deus, terça-feira, quarta-feira, independente, Senhor, daquilo que estiver acontecendo, estiver para acontecer. Nós vamos ver, nós vamos saber, podemos lamentar, mas não seremos escravos do medo, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso escudo, nosso baluarte. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.